Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos assim estar orando pelos dizimistas e pelos ofertantes da casa do Senhor. Neste momento, vamos assim estar agradecendo a Deus por estas contribuições em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, graças te damos por esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede de neste momento poder te adorar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Fala com cada um de nós também aqui nesta noite, Senhor. Ministra a tua palavra aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te rogamos. Amém e amém. Os irmãos podem tomar, não, ainda de pé, né? Vamos ler a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por a gentileza, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 23. Mateus, capítulo de número 23. Queremos assim louvar a Deus pela vida dos irmãos que aqui chegaram nesta noite para juntos meditarmos na palavra de Deus. Mateus 23, verso de número 23. Irmãos que acharam, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudo falando sobre dízimos e ofertas, trazendo então a perspectiva bíblica acerca do assunto, e a nossa esperança é que os irmãos possam lucidar as possíveis dúvidas acerca deste assunto. Na doutrina anterior nós falamos sobre alguns pontos e abordamos então exatamente a questão dos desvios, do mau uso dos dízimos e das ofertas. E hoje eu gostaria de dar prosseguimento a este assunto e falar com os irmãos sobre 10 argumentos que as pessoas usam contra a prática do dízimo. Então, nas próximas doutrinas, eu quero estar falando sobre esses argumentos. São muitos argumentos que as pessoas usam contra a prática do dízimo, e eu gostaria de elencá-los aqui nesta noite e convidá-lo também a ver alguns textos da palavra de Deus que com certeza irá nos auxiliar no entendimento e na compreensão da palavra do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então hoje nós vamos tratar sobre os principais argumentos usados contra a prática do dízimo. Como vos falei, a doutrina bíblica, elas são muito sofridas. Há muitos ataques contra as doutrinas da palavra de Deus. Em especial, há muitos ataques também sobre a doutrina do dízimo. Vale lembrar aos irmãos que, se você olhar as redes sociais, YouTube, Facebook e tantas outras, até mesmo você compartilhar este assunto com alguém, você vai ver que existem opiniões diversas, existem muitos comentários, existem muitos debates, inclusive, e bastante acalorados acerca deste tema. E muitas vezes nós percebemos as pessoas fazerem esses debates, mas serem apenas discursos
pegados às vezes de ouvido, né, mas não vão realmente para as Escrituras e apontam realmente um texto sagrado para afirmarem aquilo que muitas vezes estão apregoando ou estão afirmando. Por isso eu quero convidá-lo neste momento a olhar com calma, a olhar de maneira objetiva também para este assunto, embora não seja um estudo exaustivo. Não temos aqui a intenção de examinar cada detalhe no seu mínimo detalhe, não é? Mas nós temos o objetivo aqui de compreender realmente esta prática. E é claro, irmãos, que nós não podemos negligenciar a prática do dízimo simplesmente porque algumas pessoas usam mal, fazem então manipulações acerca deste assunto. Nós não podemos negligenciá-lo por causa disso. Vamos então para o primeiro argumento usado por pessoas que são contra o dízimo. O primeiro argumento é o seguinte: não sou dizimista porque o dízimo faz parte da lei cerimonial. E se essa lei ela foi abolida na cruz, logo eu estou isento então da prática do dízimo. Então, muitas pessoas vão alegar que o dízimo ela é parte da lei cerimonial. E se é parte da lei cerimonial, eu não sei se você já ouviu, mas as pessoas costumam dividir a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. A lei moral é os 10 mandamentos, a lei civil são as leis que regiam Israel como nação, na época em que eles estavam em Canaã, e também dividem a lei de Moisés em lei cerimonial, que eram as leis relacionadas ao templo, leis relacionadas ao sacrifício, leis relacionadas ao culto. Contudo, irmãos, nós percebemos que a prática do dízimo, ela não está restrita à lei de Moisés, não está restrita ao Pentateuco. Observem que a prática do dízimo está no Pentateuco, está também nos livros históricos, está no livro de Neemias, está nos livros poéticos, nós encontramos também no livro de Provérbios, está também nos livros proféticos, nós encontramos no livro de Ageu, no livro de Malaquias, isso no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos também nos Evangelhos Cristo falando sobre o dízimo em Mateus 23, o texto que a gente citou. Nós encontramos Paulo falando sobre oferta nas suas cartas e encontramos também a prática ou falando também acerca do dízimo em Hebreus, capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 19, vai tratar também sobre a questão do dízimo. E também Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai falar para a gente acerca também do dízimo, ainda que de maneira indireta, porque nós não vamos encontrar nos escritos de Paulo a palavra dízimo. Paulo não menciona essa palavra. Paulo fala apenas diretamente da oferta, indiretamente Paulo também fala do dízimo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 13 e verso de número 14. Então, o dízimo, ele não está restrito à lei de Moisés. O dízimo, ele é antes da lei de Moisés. E antes da lei de Moisés, cerca de 400 anos antes da lei, nós encontramos o patriarca Abraão trazendo o seu dízimo para Melquisedeque. Observem que 400 anos antes da lei ser instituída, nós já encontramos Abraão entregando o seu dízimo a Melquisedeque, que segundo Hebreus 7:10 é o antitipo de Cristo, e isso antes da lei. Então a ideia de que eu não vou mais dar ou devolver meu dízimo porque era uma prática da lei é um equívoco, tendo em vista que o dízimo ele é antes da prática da lei.
Quando nós olhamos Gênesis capítulo 28, verso de número 22, nós encontramos também o próprio Jacó erguendo uma coluna, e no final ele conclui dizendo que certamente te darei o dízimo. E ele está oferecendo um culto ao Senhor, ele está adorando a Deus. Ele diz que certamente darei o dízimo. E veja que a prática do dízimo ela é anterior à lei. Os irmãos entenderam? Diga amém. Segundo lugar, o dízimo foi incluído na lei, pois foi a maneira de Deus prover, não é, o sustento da tribo de Levi. Observem que ainda sobre a questão do dízimo, se ele é da lei ou se ele é anterior à lei, primeiro a gente viu que ele é anterior à lei, mas ele também é da lei. Na época de Moisés ele vai regulamentar a lei, o dízimo. E aí você percebe que o dízimo ele foi incluído na lei e regulamentado na lei para que pudesse ser extraído o sustento da tribo de Levi, que eram aqueles que trabalhavam no ministério, que eram aqueles que cuidavam do tabernáculo, que era a família de Arão que cuidava do templo. Então esse grupo, essa classe era sustentada exatamente com os dízimos. Eu poderia citar aqui inúmeras referências, como os Levítico 27, Números 18, Deuteronômio capítulo 14, que fala também sobre este assunto, aonde a tribo de Levi vai ser sustentada com os dízimos e ofertas. É interessante nós percebermos também que essa tribo é a tribo que Deus disse para ela que ao entrar na terra prometida, eles não teriam direito a nenhuma porção da terra que seria distribuída, mas a terra, ao ser distribuída para as demais tribos, Deus então diz para ela que elas não receberiam, porque o Senhor seria a sua porção. Aleluia. Deus diz: vocês vão ficar sem terra, porque a terra de vocês, a porção de vocês sou eu. Aleluia. E os levitas talvez ficassem perguntando: como a gente vai sobreviver? Como a gente vai comer? Como a gente vai colocar o pão na mesa? Como a gente vai sustentar a família? E Deus então coloca o dízimo, que foi anterior à lei, inserido na lei, regulamentado, e agora o dízimo será para a manutenção da tribo de Levi, que deveria se alimentar dela. E a tribo de Levi também não estava isenta do dízimo. A Bíblia diz que eles deveriam dar o dízimo do dízimo que recebiam como seu alimento. Porque há pessoas que pensam, né, que falando de pastores, o pastor não é dizimista, não é? Não, eu sou pastor, agora acabou minha obrigação em relação ao dízimo. Mas o pastor também é dizimista. Ele dá o dízimo do dízimo, mas ele é dizimista. Então observem que os levitas, os sacerdotes davam o dízimo do dízimo. E há aquelas pessoas também que dizem assim: pastor, mas quando a gente lê Mateus 23 e versículo 23, Jesus não está sancionando o dízimo, mas ao morrer na cruz não coloca fim então ao dízimo e da inauguração, a nova aliança, extinguindo assim então a questão do dízimo. E aí a gente percebe que não, irmãos, porque se você olhar direitinho Mateus capítulo 23, versículo 23, observem que Jesus ele vai escriba e o fariseu que dava o dízimo do edro, do cominho, da hortelã. Eles eram dizimistas nos mínimos detalhes. Jesus confronta eles, é verdade. E Jesus então diz para ele que eles não deveriam negligenciar os preceitos mais importantes da lei. Se nós dissermos que Jesus estava aprovando o dízimo na lei, mas que ele morre na cruz e o dízimo não é mais válido, nós teríamos que dizer também que a justiça, a misericórdia e a fé, que Jesus também fala, é da lei e que está abolida na cruz. E ninguém, sem consciência, vai dizer que na cruz a misericórdia, a fé, ela foi então abolida na morte de Cristo.
Então a gente não concorda, não é? Eu vou comentar sobre isso um pouquinho mais na frente. Mas a gente não prega que a justiça, que a justiça, a misericórdia e a fé, ela foi abolida na morte de Cristo na cruz, a partir da nova aliança, não é? Pelo contrário, nós acreditamos que hoje também devemos praticar essas três coisas. Em segundo lugar, irmãos, a segunda objeção que as pessoas fazem para não ser dizimista ou contra a prática do dízimo, eles dizem assim: não sou dizimista porque o dízimo era para o sustento dos sacerdotes e levitas, visto que hoje não existe mais sacerdote e levita, logo estou desobrigado da prática do dízimo. Então, você diz que, pastor, não tem mais sacerdote, não tem mais levita, por que eu vou dar o dízimo? Por que eu vou devolver o dízimo se não é mais para sustentar os sacerdotes e os levitas? Verdade, hoje não tem mais sacerdotes nem levitas como havia no antigo Israel, é verdade. Não existe hoje uma tribo de levitas, não existe hoje uma classe sacerdotal específica. Quando nós lemos 1 Pedro capítulo 2, verso 8 e verso 9, vai dizer que todos nós somos agora o quê? Sacerdotes do Senhor. Então, hoje os sacerdotes não é os pastores, como algumas pessoas às vezes dizem, né? O sacerdote hoje, pastor, os sacerdotes são os pastores. Inclusive, quando a gente interpreta a parábola do bom samaritano, a gente aponta ali como se fosse o pastor, não é? Mas na verdade, Jesus está apontando ali para a nova geração de sacerdotes. Todos nós temos a responsabilidade de socorrer o aflito, de socorrer o necessitado, de socorrer quem está caído. E aí nós percebemos que embora não exista hoje mais a classe sacerdotal como antes, todos nós, toda a igreja, ela é então o sacerdócio real de Cristo. Nós precisamos entender que quando Paulo ele vai tratar sobre essa questão, observem lá em 1 Coríntios 9, verso de número 7 a verso 14, eu queria convidar os irmãos para abrirem, tá certo, esse texto da palavra de Deus, para a gente ler e comentar aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá certo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 7. Eu vou estar lendo e comentando aqui com os irmãos, tá certo? Para nossa melhor compreensão. Olha o que é que Paulo ele vai dizer aqui para a gente. 1 Coríntios 9, verso 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Olha o que Paulo está dizendo. Alguém vai à guerra voluntariamente sem ele mesmo custeando a guerra? Quem vai à guerra à sua própria custa? E ele continua: quem planta vinha e não come do seu fruto? E ele prossegue: ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem e não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Será que Deus está ali preocupado especificamente com o boi? E a resposta de Paulo é obviamente que não. Observem, ele continua: ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usemos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam?
e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Veja o que é que Paulo está tratando aqui de maneira indireta. Ele está dizendo: olha, o boi tem que se alimentar lá do trabalho onde ele está fazendo. Quem vai à guerra vai porque alguém custeou. E ele cita também que aquele que semeia se alimenta daquilo que planta. Aquele que cuida da ovelha come também da carne, se alimenta da ovelha. E ele fala agora: e aquele que prega o evangelho também vive do evangelho. Agora, quem era que vivia da obra exclusivamente no Antigo Testamento? Quem era que vivia das ofertas, dos dízimos no Antigo Testamento? Os sacerdotes e os levitas. O que Paulo está falando aqui de maneira indireta é do dízimo das ofertas. Ele está dizendo que aqueles que estão na obrigação, no dever, no chamado de pregar o evangelho, que viva do evangelho. A gente encontra muitas pessoas dizendo assim: não, o serviço, o trabalho pastoral não deve ser assalariado. Eu vou falar sobre isso com mais detalhe lá na frente, mas é importante que a gente entenda, irmãos, que aquele que é chamado para trabalhar na obra, ele deve viver da obra. Ele deve ser sustentado. Olha, um pastor integral, irmãos, ele tem muito mais disponibilidade para se envolver com a obra do que um pastor que trabalha. Por exemplo, imagine o diácono Valdemir. Vou citar um exemplo com ele aqui. Ele é uma pessoa que, graças a Deus, né, a folga dele é da obra, não é? É da obra. Mas você já imaginou se ele fosse integral na obra? Em vez dele estar dia sim, dia não, ele pudesse estar todos os dias inserido. Um irmão precisar, ele dá um auxílio, ele chega lá, ele levar a ceia, ele fazer a visita, um problema, ele poder chegar. Então você vê que um obreiro que está inserido exclusivamente na obra é outra coisa. O seu serviço, o seu trabalho, inclusive, né, o trabalho pastoral é muito mais do que simplesmente, não desprezando tal atividade, é muito mais do que visitar, do que apenas atender uma ligação, apenas orar por alguém. É muito mais que isso. Uma vez, uma irmã passou na frente da casa do pastor. Aí o pastor estava sentado no terraço da casa, lendo a Bíblia. E ela passou e fez assim: vida boa, né, pastor? Descansando, né? Aí o pastor respondeu para ela: não, irmã, estou trabalhando. Aí ela foi embora, né? Aí quando ela voltou, o pastor estava com a enxada capinando à frente da casa. Aí ela fez assim: eita, pastor, vida dura, né? Trabalhando, né? Aí ela fez: não, irmã, agora eu estou descansando. Por quê? O trabalho pastoral é esmerar-se realmente na palavra de Deus. Porque a igreja, ela vem, às vezes, você pode largar do trabalho, vir correndo, chegar aqui e sentar. Você veio para ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Mas o pastor não pode chegar aqui e dizer assim: meus irmãos, hoje eu não deu para preparar um jantar para vocês não. Pode? Olha, irmãos, hoje eu não vou pregar para vocês não, porque infelizmente, viu, não tem pão para dar para vocês, não é? Então veja que Paulo vai dizer que aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho. Agora, quer ver uma coisa interessante em Paulo? É que em relação à igreja de Corinto, Paulo preferiu não receber nada dela. Paulo disse: não, de vocês eu não quero nada. Não que eu não tenha direito, porque prego o evangelho e devo viver dele, mas eu não quero nada de vocês, por causa do bem espiritual da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era muito problemática, irmãos. Lá tem uns crentes que falavam a língua, mas era carnal. Lá tem uns crentes que profetizavam, mas era carnal, Paulo. Lá tem uns crentes que tinha revelação, visão, tinha palavra de ciência, palavra de sabedoria, profetizava, mas era uma igreja carnal. E Paulo disse: desse povo que fica dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Uma igreja que tem divisões, não, eu prefiro não receber nada dela, para evitar problemas espirituais com ela. Já imaginou? E Paulo então, ele vai dizer aqui no texto que a gente leu, né? Ele diz: não, eu prefiro não receber nada de vocês. Meus irmãos,
quando nós olhamos para Atos capítulo 2, verso 32 a 37, a gente vê que também, ali havia a prática do dízimo de ofertas, não apenas para sustentar o ministério pastoral, os presbíteros da igreja, mas nós percebemos que a prática do dízimo também era para socorrer os aflitos e os necessitados. E eu penso que aqui é um ponto que as igrejas têm falhado muito. O dízimo é para sustentar o pastor, construir prédio, pagar energia, pagar internet, é para pagar toda a mobília do templo, a limpeza do templo, e que tudo isso é válido. Mas a gente esquece de que o dízimo também é para socorrer os aflitos. É para socorrer quem está precisando, está passando por necessidade. O dízimo e ofertas não é apenas para a manutenção do templo, mas também para atender as necessidades daqueles que estão passando dificuldades. Paulo vai falar também em Gálatas capítulo 2, verso 10 sobre isso. Infelizmente hoje, muitas igrejas, no cumprimento de sua missão de pregar o evangelho, ou seja, muitas igrejas no cumprimento de fazer a obra de Deus, irmãos, embora a gente saiba que existe essa classe de igrejas que se restringem apenas para si, se fecham, mas existe também igrejas verdadeiras, onde são gastos, seus recursos, seus dízimos são gastos com trabalhos sociais, com creches, com asilos, com departamentos para auxílio de dependentes químicos, escolas e tantas outras atividades, hospitais, centros de recuperação e tantas outras coisas são realizadas, tudo isso com dízimos e ofertas, e que é pertinente nós fazermos isso. Por isso que é bom quando a igreja ela é generosa, para que tudo isso seja feito para socorrer essas necessidades, essas obras sociais que a igreja pode se envolver. E aqui vale um detalhe, viu? Dízimos, manutenção da igreja, trabalhos sociais da igreja, essas atividades sociais, departamentos químicos, os departamentos de recuperação de pessoas que são envolvidas com drogas, essas atividades de creche, asilo, essas coisas, elas não são mantidas por bazar. Tem igreja que faz bazar todo dia, na porta da igreja tem bazar dia e noite, não é? Para manter isso ou aquilo. Veja que essas coisas não é mantida com bazar, não é mantida com bingo. Tem igreja que faz bingo, faz sorteio, faz churrascada, não é? Cada um coopera com valor, separa X para ajudar no aluguel da igreja, ou para fazer uma obra social da igreja. E eu já falei aqui diversas vezes que prioritariamente a obra social da igreja ela é feita com dízimos e com as ofertas que entram na igreja. Infelizmente a gente vê pessoas maldosas, não é? Eles assim: irmão Emílio, o senhor deve ser dizimista, irmão Emílio dá o dízimo. O senhor deve dar oferta, irmão Emílio dá oferta. Aí ele fica pensando: o que é que eu posso tirar mais do irmão Emílio? Ele já dá o dízimo, já dá a oferta, vou pedir uma cesta básica. Aí ele dá uma cesta básica, aí fica pensando: o que é que eu posso mais exigir dele? Vou botar um carnezinho ali na porta, irmãos, dê uma oferta especial, né? Aí ele fica pensando: poxa, ele já dá o dízimo, já dá a oferta, já dá uma cesta básica por mês e já paga um carnê. Vou fazer agora uma campanha. Aí faz uma campanha. Aí o camarada está dando dízimo, tridízimo, quartadízimo e não sei, né? Irmãos, essa prática não é uma prática bíblica. Não é uma prática bíblica. Isso é uma prática errônea de manipulação maligna, diabólica, satânica, para iludir, ludibriar a igreja. É uma prática pecaminosa. Infelizmente a gente vê isso acontecendo todos os dias. Eu não estou dizendo com isso que se o orçamento da igreja não der para a gente fazer uma obra social, o pastor da igreja não possa. Irmãos, diante do orçamento não dá para a gente cobrir todos os gastos. Alguém pode fazer uma oferta especial. Não estou dizendo que a gente não possa fazer isso. Pode fazer isso.
mas às vezes isso é feito quando já tem tudo. Sabe o que é que a gente faz? A gente quer botar aqui porta de vidro na igreja. O que é que a maioria das pessoas fazem? Me diga. Você acha que ele vai olhar no caixa se dá para botar a porta na igreja? Ou ele faz uma campanha para colocar a porta da igreja? E o dízimo foi para onde? Foi para onde o dízimo? É assim que eles fazem. Isso é uma manipulação, isso é uma obra diabólica. Isso é pessoas que têm um coração maldoso, enganador. Pastor, vamos... é isso separe bem. Se a igreja tem condições de fazer, ela faz. Se ela não tem condição, ela dá metade. Ela pode até falar para os... mostrar, ela tem que ser transparente, mostrar que está o orçamento da igreja, irmãos. A gente precisa de 5 mil reais para colocar essa porta. A igreja tem 2 aqui no caixa. Vai fazer agora ou vai fazer daqui a 5 meses, quando juntar os outros 3? Não, pastor, vamos fazer agora. Vamos se juntar, todo mundo vai ofertar uma oferta especial e vai fazer. É outra coisa. Mas dizer que não tem nada no caixa, a gente vai fazer tudo pela oferta, irmãos, né? Vamos construir aqui, irmãos, departamento infantil. Aí um doa um cimento, outro doa tinta, outro doa não sei o que. Mas o caixa tendo, é preciso a gente ter cuidado com essa prática. Amém? Porque a igreja, ela é mantida com dízimos e ofertas. Nós não precisamos inventar nem criar nada. Já está aqui recomendado o que Deus deu para o sustento da igreja: dízimos e ofertas. Amém? Terceira desculpa que as pessoas dão: eu não sou dizimista porque o dízimo era trazido ao templo e hoje nós somos o templo. Não está certo? Pastor, veja a lógica. O dízimo era trazido para o templo. E quem é o templo hoje? Não é nós? Então não preciso mais dar o dízimo. É assim que algumas pessoas dizem. É verdade que nós somos o templo. Paulo fala lá em Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. É verdade que nós somos o templo. Mas observe que o dízimo não era somente para a manutenção do templo. Esse templo que nós somos agora precisa contribuir com dízimos e ofertas para também socorrer quem? Os pobres e os necessitados. Então, a prática ela é legítima. Se os irmãos perceberem, né, Neemias lá no capítulo 13, verso 10 e verso 13, ele vai dizer que a negligência na entrega dos dízimos é desamparar a casa de Deus. Uma pessoa que coloca desculpas para não ser um dizimista na casa do Senhor, ela então está abandonando a casa de Deus. Ela está então rejeitando ou desamparando este ambiente onde a gente se reúne para a edificação dos santos, para a edificação dos outros. Embora nós sejamos o templo, nós precisamos nos reunir em algum lugar, porque até mesmo quem é contra o templo procura um local para se reunir, seja na casa de um irmão. Aí se você começar a se reunir lá e passar muito tempo, a conta de energia subir, o irmão vai dizer assim: tem como me ajudar na energia? Vai ter que ter contribuição. Se começar a se reunir numa garagem e for crescendo, vamos alugar um local porque fica mais comodidade, melhor, aí vai ter que alugar, vai ter que ter contribuição. Pastor, a gente vai fazer na escola, aí começa a fazer na escola, mas se for crescer não vai dar na escola, não vai dar, vai precisar de um espaço, ou vai alugar a escola, ou vai alugar um salão, vai ter custo, então vai ter contribuições. Veja que até mesmo quem é contra isso, é contra a reunião em templos, ela vai procurar algum lugar para se reunir, até um hotel se for preciso, mas vai estar se reunindo em algum lugar. Mas na verdade a desculpa, não vou dar porque nós somos o templo, o problema é uma avareza que está lá no nosso coração. O problema não é porque nós somos o templo, é porque é uma avareza em nosso coração. Porque se nós olharmos o que aconteceu em Ageu, no livro de Ageu, no capítulo 1, Ageu vai repreender o povo, porque ele está dizendo assim: Ageu, lembra que a gente acabou de vir do cativeiro, a gente não tem recursos para dar oferta para construir o templo. Aí Ageu: é verdade que vocês não têm? Será que é mesmo?
Aí Ageu, recebe a palavra de Deus e eles estavam com as suas casas luxuosas. O texto vai dizer que eles estavam com as suas casas estucadas, reformadas, tudo bonitinha, do bom e do melhor na casa deles. A ideia aí, primeiro para mim, depois para Deus. Aí Ageu se levanta com a voz profética e repreende ele, dizendo: olha, vocês estão fazendo as casas luxuosas de vocês e estão esquecendo de construir o templo, de edificar o templo. Vocês acham que desse jeito vocês vão economizar o salário de vocês para mobiliar a casa de vocês? Aí Ageu diz assim: isso aí é como colocar o salário num saco furado. E se vocês ficarem retendo, é como o salário de vocês vai ser como palha, o vento vem e sopra, espalha tudo. Aí aquele camarada que termina o mês, está preocupado, ele ganha igual o outro, mas ele não consegue viver como o outro. Por quê? Porque ele coloca o salário em um saco furado. Quarta desculpa que as pessoas dão para não serem um dizimista: pastor, eu não sou dizimista porque a não entrega dos dízimos acarreta em maldição e Cristo se fez maldição por nós. A lei não punia quem não era dizimista, pastor, e a pessoa era considerada maldito. E agora? Cristo morreu em nosso lugar, se tornou maldição em nosso lugar, então eu não posso mais, não precisa mais dar o dízimo, tendo em vista que já não tem mais maldição sobre mim. Irmãos, nós precisamos fazer, na verdade, uma interpretação correta do que Paulo fala em Gálatas 3, verso 13, quando ele diz que Cristo se fez maldição por nós. Observem que o fato de Cristo se fazer maldição por nós não significa dizer que se nós pecarmos, inclusive na prática do dízimo, nós não estaremos, ou nós estaremos imunes da punição ou das consequências dos nossos pecados. Veja uma coisa: o fato de Cristo ter morrido na cruz elimina as consequências do pecado em nossa vida? Não elimina. O camarada que erra hoje, mesmo sendo cristão, ele vai sofrer as consequências. As consequências do pecado virá sobre ele. Então observem que Cristo morreu na cruz, e lá na cruz ele carregou em seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, é verdade, mas a consequência do pecado, muitas vezes nós vamos lidar com ela aqui. Uma pessoa que mente vai sofrer com as consequências da mentira. Uma pessoa que de repente cai em um erro, vai sofrer as consequências deste erro. Então observe que esse argumento revela apenas a avareza que há no coração quando a pessoa começa a amar a riqueza mais do que a Deus. Observem que 1 Timóteo 6, verso 13 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, nós precisamos, irmãos, na verdade, lembrar quem somos. Nós somos pó, e ao pó retornaremos. Nós somos pó, e ao pó retornaremos. Nós viemos do pó, e ao pó retornaremos. Jó é quem testemunha isso, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu também tornarei para lá. Você sabia que caixão de defunto não tem gaveta? Você sabia que paletó de defunto não tem bolso? Depois que a gente morre, irmãos, não levamos nada daqui. Nu viemos e nu retornaremos. Não levamos absolutamente nada. O Salmo 24, verso 1 diz que tudo que está em nossas mãos pertence ao Senhor. Nós somos apenas mordomos dos bens de Deus. Nós temos uma síndrome, a síndrome do dono. A gente acha que a gente é dono de tudo. Eu administro, eu faço, é meu, vai ser assim, vai ser assado. Mas a gente precisa lembrar que nada nos pertence, tudo pertence a Ele, a Jesus. Tudo pertence a Ele. Quinta desculpa que as pessoas dão para não ser dizimistas: pastor, eu não sou dizimista porque hoje
contribuição cristã, porque hoje a contribuição cristã deve ser voluntária e não imposta como dízimo. Então tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não sou dizimista, porque a contribuição ela é voluntária, ela não é mais imposta, não é mais obrigatória, ela não é mais compulsória. A contribuição ela é voluntária, pastor, e o dízimo era obrigatório. Então hoje eu não preciso mais dar, já que Paulo disse assim, cada um dê segundo Deus colocar em seu coração. Muito bonito, mas se nós interpretarmos 2 Coríntios capítulo 9 nessa perspectiva, pode ter certeza que nós estamos fazendo uma hermenêutica equivocada, porque Paulo em 2 Coríntios 9, ele está falando de uma oferta para socorrer os irmãos aflitos na Judéia. Aí Paulo, recolhendo as ofertas, não o dízimo, ele diz assim: gente, tem um grupo de irmãos na Judéia que está precisando do nosso socorro, do nosso auxílio, e vocês podem fazer essa oferta segundo Deus propôs em seu coração, não com tristeza, não com pesar, mas faça isso com alegria. A oferta, mas não o dízimo, é o que Paulo está tratando. Então veja que é um equívoco você tratar esse texto aí como se fosse o dízimo. Uma outra opinião, né, que as pessoas dão contra o dízimo pastor, eu não sou dizimista, porque o dízimo tem sido usado para enriquecer a igreja e pastores. Não sou dizimista porque o dízimo só enriquece a igreja e pastores. Deus me livre ser dizimista para esse bando de mercenário, né? As pessoas dizem logo assim, né? Não, pastor, Deus me livre. Irmãos, o fato de haver pastores fraudulentos não quer dizer que não existam pastores sérios. Isso é fato, certo? Existe pastor fraudulento, pastor? Existe. Pastores que colocam a capa de pastor, são lobos transvestidos de ovelha. Mas o fato de haver esta classe não quer dizer que não haja pastores verdadeiros, sérios, igrejas sérias. Existe médico que é fraudulento ou não? Existe que frauda um exame. Existe, não existe? Mas isso quer dizer que todos os médicos são assim? Não. Existem advogados que são mentirosos? Tem. Quer dizer que todo advogado é assim? Não. Então você vê que não podemos culpar culpar todos, né, por um. Então observem que, embora existam pastores fraudulentos, não podemos julgar todos os pastores pela metragem com que a gente mede os fraudulentos. Não podemos fazer isso. Pastores, eles são chamados para ser uma oferta de Deus à igreja. Deus deu pastores à igreja. Então pastores são chamados para serem uma bênção para a igreja. E aí a gente precisa corrigir dois erros. Primeiro, irmãos, é que o pastor, ele não pode estar no exercício pastoral por causa do dinheiro. Pastor não pode estar no ministério pastoral por causa de dinheiro. Algumas igrejas, irmãos, elas convocam o pastor e apresentam para o pastor a estrutura da igreja e oferece o salário pastoral ao pastor. Aí tem pastor, quando chega, né, se encanta. Isso acontece muito nos sistemas batistas e presbiterianos, né, onde os pastores eles são convocados para ir à igreja. A igreja ela é apresentada geralmente à igreja, a igreja estabelece o salário do pastor de acordo com as condições da igreja. E aí, infelizmente, a gente sabe que existe, irmãos, pastores que quando eles chegam na igreja, ele fica encantado, que igreja é uma bênção, igreja grande, né? O salário pastoral é uma bênção, tudo uma bênção, e ele fica encantado, casa pastoral, todo o apoio necessário para o pastor estar empenhado na obra, ele fica apaixonado, né? Por causa da estrutura que a igreja oferece para ele estar na obra. E ele chega lá no altar da igreja, primeiro culto, diz assim: irmãos, Deus me trouxe para este lugar, aleluia, esse lugar é de Deus. Aí uma semana depois, alguém chega para o pastor e diz assim, o camarada foi lá no culto, viu que o pastor prega bem, né? Chega lá, uma semana depois chega lá e diz: pastor, eu te dou o dobro do que tu ganha naquela igreja.
te dou um carro melhor, uma casa melhor, te dou uma estrutura melhor, eu dou o dobro. Aí no outro domingo o pastor chega para a igreja e diz: meus irmãos, o Espírito do Senhor está me guiando para uma nova dimensão. O que é que você achou aí? Interesse. Pastor não pode estar na frente da obra por interesse. Pode vir propostas e mais propostas. Ele precisa ter convicção daquilo que Deus lhe chamou e da tarefa que Deus deu para ele realizar. Porque caso contrário vai ser o que eu falei semana passada, ele vai ser um comerciador do evangelho, um prostituto do evangelho. E observem que devemos evitar esse primeiro equívoco, que o pastor não pode estar na igreja motivado por dinheiro, tá certo? Paulo vai falar em Atos capítulo 20, verso 33, diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Olha o que Paulo diz para a igreja: quando eu estive com vocês aí, eu não cobicei prata, ouro, veste de ninguém. O pastor não pode ser cobiçoso, avarento. Não pode. Segundo lugar, a igreja também precisa, irmãos, reconhecer o trabalho do seu pastor e lhe pagar um salário digno. Isso também é muito importante, porque tem igreja que é miserável mesmo. Ela acha que pastor bom é pastor passando na miséria. Agora imagine o que é o pastor estar inserido na obra, irmãos, passando necessidade, passando fome, sede, vendo a família, os filhos, sem ter nada. Então, tem igreja que também precisa pesar a maneira como ela trata o seu pastor, os cuidados que ela tem para com o seu pastor. Eu penso que deve dar uma vida digna, não é uma vida de luxo, porque tem igreja aí, ou pastores que exigem da igreja uma vida de luxo, né? Quer ter tudo do bom e do melhor. Eu acho que a igreja deve tratar o pastor bem, para que ele tenha uma vida digna, mas ter muito cuidado também para não tratar o seu pastor como colocar o seu pastor num pedestal, né? Como um astro, como uma estrela. Precisa ter muito cuidado. Em sétimo lugar, a pessoa diz assim: pastor, eu não sou dizimista, porque Jesus nunca mandou construir templos, e os desvios são usados para e os dízimos de hoje são usados para essa finalidade. Então eles pegam essa ideia: Jesus não mandou construir templo não, pastor. Essa ideia de construir templo é humana, é dos homens. Aonde você encontra Jesus mandando construir templos? Então eu não vou ser dizimista. Mas irmãos, uma pessoa que pensa assim, primeiro, eu acredito que ela tenha uma séria dificuldade, não é? Em relação a entender o contexto do Novo Testamento e também os primeiros anos da igreja. Porque se você estudar a história da igreja e ver os primeiros anos da igreja, você vai perceber que a igreja até o século IV ela foi muito perseguida. Até para se reunir na casa dos irmãos tinha dificuldade por causa da perseguição. Somente no século IV, depois de Constantino, é que a igreja ela vai agora ser reconhecida e agora ganha espaço para construir templos, ganha espaço para se reunir publicamente. Mas até então os irmãos se reuniam escondido, perseguido, às vezes até morto, porque cedia a casa para fazer reunião de culto público a Deus. Então, é claro que depois de Cristo, século I, século II, século III, não havia templos como nós temos hoje. A igreja se reunia na casa dos irmãos, mas era o contexto que não permitia essa reunião, esse momento, esse local de reunião público e organizado. Então é preciso que a gente entenda esse contexto histórico. Agora, observem que um local para a igreja se reunir é de extrema importância. Já imaginou a gente se reunisse na rua, no meio da praça? Não concordo com o templo não, vamos nos reunir na rua. Primeiro, se ficar um grupo grande ou até pequeno e for usar som, não dá para usar som todo o tempo na rua. Alguém vai se incomodar, vai ter problema. Segundo, não dá para a gente se reunir na rua sempre, porque vai ter dia de sol calcicante, dia de chuva demais, vento frio, noite fria, noite quente, não vai dar. Você veja que será de alguma forma inconveniente. Até na igreja hoje, irmãos, a gente precisa
organizar de tal forma que não expanda o som para a vizinhança, porque isso pode gerar problemas. Inclusive, eu acredito que muito em breve não vai ser mais permitida igreja como a gente tem aqui hoje, aberta. Será igrejas fechadas, para que som nenhum evacue lá para fora. Eu não tenho dúvida de que muito em breve isso será exigido, a ponto de fechar algumas igrejas que não aderirem a isso. Já tem, e não está longe da gente alcançar esse tempo. Então, a gente vê que há uma necessidade muito grande da igreja se reunir para edificação, para a ceia, para cumprir as ordenanças, e tudo isso é feito através do templo. Em 8º lugar, não sou dizimista, pastor, porque o dízimo era um imposto para o sustento do Estado teocrático de Israel. E hoje, pagamos então o nosso imposto de renda, pagamos nosso imposto, não tem necessidade da gente ser dizimista. Porque o dízimo, tem pessoas que dizem que o dízimo lá era para sustentar o Estado teocrático, Deus era o rei, então o dízimo era feito para a manutenção desse Estado teocrático. Mas observe, irmãos, como eu já falei para os irmãos, que o dízimo ele é antes da lei, ele é antes da lei, na lei e é depois da lei. E observem que nem sempre Israel ele viveu num estado teocrático. Nem sempre Israel teve uma reputação teocrática. Teve período em que Israel esteve escravo, esteve cativo. Teve período em que reis do próprio Israel, quando entrou na democracia, nós percebemos que na monarquia, quando entrou na monarquia, nós percebemos que havia reis que cobravam impostos além do devido. E você vai ver, inclusive, mesmo nessas épocas, por exemplo, 1 Reis capítulo 12, verso 1 a 15, nós vemos então que depois da morte de Salomão, Roboão, o povo foi pedir alívio a ele. O povo foi dizer: olha, diminui aí o cargo sobre nós, o imposto sobre nós. E você vai ver na própria história que nessa mesma época o povo era dizimista. Então nós vemos no contexto o povo pedindo a Roboão que diminua os impostos, e nós vemos no mesmo contexto o povo sendo dizimista. Então veja que era coisa distinta. Essa ideia de que o dízimo ele sempre foi então um imposto do Estado de Israel é um equívoco. Nós percebemos também que quando Jerusalém, no período da restauração de Jerusalém, o povo ele pagava tributos ao rei da Pérsia e ainda assim eram dizimistas em Israel. Então veja que se o dízimo era um imposto, ao pagar imposto ao rei da Pérsia, eles estavam livres, isentos de contribuir para o templo em Jerusalém. Mas não é isso que acontece. Eles continuam contribuindo em Israel e em Jerusalém, e também pagam imposto ao rei da Pérsia. Então é realmente um equívoco. Jesus também vai nos apontar, nos conformar com este ponto, quando ele fala em Mateus capítulo 22, verso 21, quando ele diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está fazendo uma distinção: o que é de César é de César, o que é do governo é do governo, o que é do Estado é do Estado, e o que é de Deus é de Deus. Então observem que o cristão ele vive nesses dois reinos: no reino terreno, onde nós devemos cumprir nossas obrigações com o Estado, conforme Romanos capítulo 13, nós precisamos cumprir as determinações do Estado, desde que elas não sejam contrárias à palavra de Deus. Nós somos submissos ao Estado, mas também nós pertencemos ao reino celestial, e portanto dai a Deus o que é de Deus e dai ao Estado o que é do Estado. Amém? E nono lugar, para a gente encerrar aqui, só falta duas. Não sou dizimista porque em Mateus 23, 23, Jesus estava condenando a hipocrisia dos escribas e fariseus e não referendando o dízimo. Na verdade, a gente já comentou aqui sobre Mateus 23, 23, e observem que Jesus estava assim condenando os escribas e fariseus, quando ele disse: vocês dão o dízimo do edro, do cominho, vocês dão o dízimo dos mínimos detalhes, mas estão esquecendo das coisas principais da lei. Vocês estão esquecendo da fé,
vocês estão esquecendo da misericórdia, vocês estão esquecendo da justiça. É verdade que Jesus estava condenando os fariseus por eles superestimar o dízimo, mas observem que Jesus não estava aqui condenando o dízimo. Ele estava criticando os fariseus por valorizar o dízimo acima de tudo. Sabe por quê? Os fariseus estavam usando o dízimo como um amuleto espiritual. O fariseu, ele estava indo lá, dava o dízimo do édre, do cominho, né, dos mínimos detalhes, chegava lá e dizia assim: pronto, se eu já dei o dízimo, eu estou isento das outras obrigações. Aí não praticava a fé, não praticava a misericórdia e nem praticava a justiça. Aí Cristo vai dizer: não, está errado. Vocês devem praticar essas coisas, justiça, fé, misericórdia, sem esquecer o dízimo. É isso que Jesus está dizendo. Então, veja que ele não está excluindo o dízimo, criticando o dízimo, mas ele está criticando o fato dos fariseus superestimar o dízimo. Aí aqui nós aprendemos que nós nem precisamos diminuir o dízimo e nem superestimar o dízimo. Não podemos cair na conversa daqueles que dizem não devemos ser dizimistas e nem devemos supervalorizar o dízimo, achar que a parte mais importante da nossa reunião, a coisa mais importante da nossa igreja é dízimo. Não, dízimo faz parte, mas não é todo o conjunto. Ela é uma das partes da vida cristã, é um dos aspectos da mordomia cristã. Porque tem pessoas que acham que o fato de ser dizimista, né, já elimina as outras atribuições dela, né? Pastor, já sou dizimista, então já posso mentir, posso fazer coisa errada, afinal de contas eu já compensei com o dízimo, não é? Me faz lembrar de um homem que ele bebia, não é? Tomava umas cachaçinhas. Aí depois que ele tomava, ele passava na frente da igreja, irmãos, ele fica, eu ficava olhando para ele tomava uma, aí passava na frente da igreja, aí pesava a consciência dele. Ele disse, não, começava a chorar lá no outro lado da rua, aí vinha para dentro da igreja e disse assim: irmão, eu quero dar um dízimo, eu quero dar meu dízimo. Aí ele dava o dízimo para compensar o erro que ele cometeu. Ele achava que o dízimo era uma moleta espiritual, estava comprando a regeneração. Não. Aí Jesus estava aí que Jesus estava condenando é o quê? Essa coisa dos fariseus. Ele achava que dar o dízimo já cobria tudo. Não, aí não praticava amor, justiça, misericórdia. Aí Jesus critica exatamente isso. É verdade que nenhuma tragédia financeira acontece na vida de uma pessoa que é fiel no dízimos e ofertas, irmãos. Será que uma pessoa que é fiel no dízimos e ofertas não pode sofrer uma tragédia financeira? Pode ou não? Pode? Porque uma vez um irmão, ele disse assim: irmão, sabe por que Jó, veja a pregação, sabe por que Jó perdeu todos os bens financeiros? Porque Jó não foi fiel no dízimos e nas ofertas. Isso no mínimo é uma heresia, irmão. Diz que Jó perdeu tudo porque não foi fiel no dízimos e ofertas. Irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina. Quando a Bíblia fala de Jó, Deus dá testemunho da integridade de Jó. Deus não permitiu a prova na vida de Jó porque queria destruir Jó. Deus permitiu porque Deus queria fortalecê-lo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então alguns irmãos entram aí nessa blasfêmia, né, de querer julgar Jó, por exemplo. Então o crente, ele pode sim sofrer uma tragédia financeira, ele pode passar por uma dificuldade financeira mesmo sendo dizimista. Em último lugar, não sou dizimista porque esse Novo Testamento porque o Novo Testamento diz que o dízimo, não sou dizimista porque o Novo Testamento afirma que tudo nosso é 100% de Deus e não apenas 10%. Então, se o Novo Testamento diz que tudo nosso é 100% de Deus, por que dar 10 para Ele? Precisa dar 10 para Ele, tudo não é dele? É bem interessante essa perspectiva, né? Só que quando a gente olha para a Bíblia, Salmo 24, verso 1 vai dizer que tanto o Antigo como
no Novo Testamento, tudo que nós temos pertence a Deus, verdade, tudo é de Deus, tudo 100% é de Deus. E a pergunta que eles fazem é: então para que ser dizimista? Se tudo é de Deus, eu devolvo 10, mas os 90 que ficou também não é de Deus? Irmãos, quando Deus ele exige do seu povo para que eles devolvam 10%, Deus na verdade não está querendo o dinheiro dele não. Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dono de tudo. Olha, quando você chega com 10% para Deus, saiba que 90% que ficou com você também é dele. Então o que Deus está querendo de mim e de você não é dinheiro. Deus não quer nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso dinheiro. Quando Deus na Bíblia vai nos mostrar a questão do dízimos e ofertas, não é porque Deus ele precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. O que Deus ele quer nos ensinar é o princípio da fidelidade. É o que ele fez com Abraão. Me dá teu filho Isaque, me dá teu filho. Deixa eu fazer uma pergunta: Deus aceita sacrifício humano? Aceita ou não? Então Deus não queria Isaque não, irmão. Ali era só para ver a fidelidade de Abraão, não porque Deus não conhecia, mas para que Abraão se conhecesse. Então Deus não queria o sacrifício de Isaque, porque Deus não aceita sacrifício humano. O que Deus queria era a fidelidade de Abraão. Quando você devolve o seu dízimo, não é porque Deus precisa do seu dinheiro, não. Você devolve porque Deus ele exige de mim e de você fidelidade. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Tudo no universo pertence ao Senhor, irmãos, tudo é dele. Se nós não conseguimos ser fiéis no pouco, também não conseguiremos ser fiel no muito. Amém? Na próxima semana a gente vai dar continuidade falando sobre mais 10 argumentos. Tem muito argumento, eu vou trabalhar mais ainda. E na outra semana eu trabalho mais outros argumentos de novo. E eu sei que quando eu terminar, ainda não terminei todos os argumentos, né? Porque quem não quer dar, quem não quer devolver, irmãos, não tem argumento certo, né? Até o cachorro adoece. Eles, pastor, não pôde dar porque o cachorro adoeceu. O que ele precisa mesmo é se converter, não é nem questão de devolver, é conversão mesmo.